Olá, bom dia! A preocupante taxa de prenhez média da nossa pecuária e as condições da produção de carne de ovinos e caprinos são tema do noticiário Tortuga. Agora. A busca por melhoramento genético e adoção de tecnologias de suplementação na criação de pequenos ruminantes é bem similar à dos grandes, mas uma diferença enorme é que nós ainda importamos essa proteína e temos índices produtivos que precisam ser melhorados para a expansão desse segmento no mercado interno. Esse tema integrou a 56ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. O Cairo Rodrigues está com o coordenador do workshop de caprinos e ovinos do evento. Isso mesmo, Márcia. Vamos direto para Porto Alegre agora conversar aqui com o professor César. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia para vocês. Obrigado pelo convite. Bom dia, a gente agradece pela sua participação. E o professor César, ele é professor aí na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem desenvolvido pesquisas aí junto à produção de ovinos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Professor, eu queria que primeiramente o senhor comentasse aqui qual que é o cenário hoje da produção de ovinos aqui no Brasil. Há uma expectativa muito grande de aumento da demanda por carne ovina, né? Mas há uma eficiência na produção muito baixa. Então, hoje nós temos e ainda continuamos a importar carne do Uruguai, por exemplo, né? Mas existem mercados, tanto interno quanto externo, que têm nos buscado bastante os produtos da ovinocultura, principalmente carne ovina. É um setor que está cada vez mais bastante procurado, né, e com uma tendência a um aumento bem importante. Quais são os maiores desafios, os maiores gargalos aí da produção de ovinos hoje aqui para a produção brasileira? Isso muda conforme a região brasileira. A gente vê hoje que nós temos uma ovinocultura que está bastante defasada e com várias limitações dentro da porteira, principalmente na região sul, onde a gente tem taxas de reprodutivas e mortalidade de cordeiros muito altas, ou taxas de reprodutivas baixas e mortalidade de cordeiros muito alta. Enquanto que a gente vê, por exemplo, na região nordeste, uma desuniformidade na produção, porque lá as ovelhas não respondem a fotoperíodo, e as taxas reprodutivas não são tão baixas, mas, ao mesmo tempo, você tem ovelhas que vão parindo o ano inteiro. Então, tu tens uma desuniformidade na produção muito grande. Então, essa ineficiência dentro da propriedade é um ponto bastante importante, que se associa também aí a ineficiência da indústria, né? Uma coisa está relacionada com outra, porque se tu não tens o produto, que nem aqui no Sul, ou tu não tens um produto uniforme, você acaba tendo um problema grande na eficiência da produção e comercialização dos produtos da ovinocultura. E como que as novas pesquisas aí vêm trazendo tecnologias, trazendo novas técnicas de manejo para o produtor brasileiro, como isso tem ajudado a nossa produção? Existem várias iniciativas de pesquisa, né? Bastante interessante e importante que tem melhorado, né? Então, eu vejo assim, não só as universidades, mas a Embrapa, o Instituto de Pesquisa, tem trazido bastante novas tecnologias que precisam agora serem colocados no campo. Nós temos desenvolvido aqui manejos de pastagens tanto de verão como do nosso campo nativo também, e a gente agora precisa adequar isso. Nós, por exemplo, na verminose, nós temos um grande problema, né, no sul do Brasil, onde chove bem durante o verão também, e aí a dispersão das larvas na pastagem, elas são muito mais uniformes em todo o perfil do pasto do que a gente pensava ser antigamente. Então, são várias coisas que se tem hoje em dia,
e que se pode melhorar a nossa produção conforme as oportunidades que o meio nos oferece. E o produtor que estiver aí colocando em prática essas técnicas de manejo que vêm sendo pesquisadas, inserindo tecnologia na sua produção, vai ter muitas oportunidades, porque o mercado está aberto a isso, né? Recentemente nós conversamos aqui no programa Noticiário Tortuga com o pessoal da Sedial Halal e eles têm mostrado aí como está crescendo a oportunidade para os produtores de ovinos e caprinos para a exportação, né? Principalmente, que é um mercado que vem exigindo uma qualidade, uma técnica aí dentro dessa produção, principalmente ligada ao bem-estar animal, né, professor? Há um mercado muito grande, né, tanto interno quanto externo. Veja que falta carne, por exemplo, em São Paulo, falta carne de ovinos em grandes centros brasileiros, Brasília, outros grandes centros, Rio de Janeiro, no Brasil. E lá fora, há uma procura pelos países árabes, pela China, né, por vários outros países que procuram a carne brasileira e a carne de ovinos, né? Certamente, o que nós produzirmos e produzirmos de qualidade, nós teremos mercado. E é uma carne que tem um apelo gourmet muito forte, então pode trazer aí uma maior rentabilidade para esse produtor, né? Certamente, pode agregar valor em cima da carne, né? E essa agregação de valor vai em toda a cadeia produtiva, né? Desde o produtor até o consumidor, quer dizer, passando aí por restaurantes, né? Passando então, e isso pela agroindústria também, né? É algo que pode agregar valor para todo o nosso Brasil. Professor César, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Entre em contato com a nossa equipe de produção, mande mensagens, perguntas e vídeos no número que está aparecendo aqui na tela ou nas nossas redes sociais no perfil @tortuga.dsm. O Gerar, grupo especializado em reprodução aplicada ao rebanho, soma mais de 9 milhões de dados pesquisados em rebanhos de matrizes bovinas de diversas regiões do país e 3 nações vizinhas. Na última publicação, foi divulgada a taxa de prenhez média de 51,2% para o Brasil na IATF. Os especialistas são unânimes em dizer sobre a necessidade de evoluir positivamente esse dado com a adoção de tecnologias e mudanças no manejo das estações. O entrevistado do Cairo Rodrigues é o Rafael Moreira, das OETs. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com o Rafael, que conversa conosco direto aqui de São Paulo. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia. É prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pela atenção. E é um prazer trazer essa informação do Gerar, que contribui muito para a nossa IATF, mas para a pecuária, principalmente nesse momento, né? Com certeza, a gente que agradece pela sua participação, para a gente bater esse papo aqui sobre reprodução bovina. O Gerar, que é o grupo especializado em reprodução aplicada ao rebanho, ele sempre vem realizando essas pesquisas anualmente e trazendo dados aí sobre reprodução. Eu queria que você falasse para a gente quais foram os dados aí desse último levantamento realizado pelo Gerar. O Gerar, ele completa agora 15 anos, né? Vem desde 2016 trabalhando com esses dados. O Gerar completou esse ano, com a pesquisa dos dados, 9 milhões e 400 mil dados no total. Então, ao longo desses anos, ele contribuiu muito para a formação da IATF, de conceitos, que hoje é uma tecnologia consolidada, mas detalhes foram crescendo e hoje a gente trabalha na melhora do resultado para cada vez levar aos pecuaristas a melhor eficiência, né? Os dados desse ano, trazendo em números, né? Então, são dados predominantes do Brasil, mas ainda vem dado um pouco do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, que são técnicos do Gerar brasileiros que trabalham nesse país. Vem de todo o Brasil, são 17 estados, 486 municípios e 1.521 fazendas, né? Isso dá um total de 1.350.000 dados coletados na estação 2020 e 2021. E variação por todo o Brasil, ou seja, desde características do Rio Grande do Sul, a predominância do Centro-Oeste, é claro, mas particularidades de outras regiões, como o Norte e Nordeste também. Qual foi a média de taxa de prenhez apresentada aí nesse último ano?
A média taxa de prenhez é os 51,2%, né, que vem já se consolidando nessa média dos últimos anos. Nos últimos 3 anos, nós temos por volta de 51,5%, 51,2%. Esse é o padrão da prenhez média da ATF. Mas como nós estamos falando de 1.300.000, 1.350.000 dados, né, ou 9 milhões de dados nos últimos anos, é uma média muito ampla. Então, o nosso trabalho é olhar a média e características em particular. Então, qual que é a média de novilhas, que esse ano nós superamos, atingimos novilha em geral 47%, a média de primíparas que subiu para 49%, quase 50%, e a média de multíparas que está nos 54%. Isso principalmente de raças zebuínas, né? Então, são características de cada tipo de animal, ou cada categoria de fêmeas, que aí a gente pode trabalhar especificamente em cada uma. Então, quando a gente fala da média geral de ATF, é bom para ter um parâmetro, mas a gente tem que olhar particularidade regional, a raça e também a categoria animal que nós estamos falando. E nesse ano que vai ser muito importante, a gente falar o período que a gente vai trabalhar, porque esse ano, e foi um tema do Gerard, nós vamos ter alguns desafios climáticos, né? E aí nós temos que trabalhar um bom planejamento. E dentro de todos esses dados levantados, os produtores que atingiram as melhores taxas de prenhez, porque a gente sabe que tem uma variação muito grande. A nossa pecuária ela é muito extensa, nós temos pecuaristas que trabalham de formas totalmente diferentes no norte e no sul do nosso país, e a gente tem aí uma diferença nessa porcentagem de taxa de prenhez. Os pecuaristas que tiveram os melhores resultados, quais são as técnicas, as tecnologias desenvolvidas dentro da fazenda que ajudaram, auxiliaram eles a atingir esses melhores resultados? Nós tivemos fazendas, vamos falar de vacas multíparas, né, chegando com uma IATF até 58% de taxa de prenhez, grandes rebanhos, que isso é um resultado acima da média e bem satisfatório. Dentro da fazenda, tá? Tem lotes até superiores. E isso é uma questão de um planejamento, são um conjunto de fatores. Então, é um planejamento onde, principalmente, a nutrição, que vem sendo bem conduzida, né, para que a estação, o animal chegue numa boa condição de score corporal. O melhoramento genético faz parte disso e, principalmente, usar uma mão de obra especializada, técnicos, o serviço técnico especializado. E aí a gente entra em detalhes que é a nossa parte das OETs. Além de um protocolo específico estudado para aquela categoria, com aplicação correta nos tempos corretos, o controle sanitário do rebanho. Hoje a gente sabe que as doenças reprodutivas são um fator que você tem a taxa de prenhez, mas você perde no nascimento de bezerros. Então, o controle sanitário do rebanho é fundamental. Então, esse conjunto de técnicas, bem aplicado, bem gerenciado, leva a taxas superiores da média, né? E isso aplicado com conhecimento para cada categoria. E é importante o produtor ficar de olho também no score corporal dessas vacas? É fundamental. Tanto no score corporal, para como tomar a decisão de como trabalhar ela, do que também o score corporal, para que condição ela vai parir na próxima estação. Por quê? O que acontece? Se ela tiver com o score corporal baixo, você não preparou muito bem a alimentação dela, e aí você vai ter um resultado da IATF, como você vai praticar, como também ela vai ter o problema do desmame do bezerro. Ela não vai ter condições de acompanhar e desmamar um bezerro importante, um bezerro com peso importante. Então, o score corporal, primeiro ponto, e é o primeiro ponto que nós citamos, é tomar cuidado com o planejamento da nutrição desse animal. Ou seja, para que ela entre no score corporal aceitável para a estação. E o que é um score corporal aceitável? Qualquer condição acima de 2,75. Quando esse score corporal começa acima, nós começamos a ter uma melhor resposta da IATF. E para isso tem todo um planejamento que tem que ser feito na fazenda. Pastagem, suplementação e toda a gestão pré-IATF. Com certeza. Dicas dadas, então, para os produtores que estão nos assistindo. Rafael, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a atenção e estamos à disposição. Estamos terminando. Se você quiser rever todos os conteúdos do Noticiário Tortuga, acesse o canal do YouTube. Obrigada pela audiência, fiquem bem, cuidem de sua saúde. E eu espero você aqui no canal do Criador de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã.